Olá, pessoal! Bem-vindos ao quarto vídeo desta série sobre as epístolas do Novo Testamento. Hoje vamos conversar sobre a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Invocamos a bênção de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, para todos que assistirem este vídeo e pedimos a condução do Espírito Santo neste momento. Pela intercessão de Nossa Senhora e dos santos anjos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, começamos a aula de hoje tentando entender um pouco sobre os coríntios e a cidade de Corinto. Então, vamos lá. Corinto é uma cidade localizada na Grécia, uma cidade muito antiga. Em 146 a.C., ela foi destruída pelos romanos. E em 44, cerca de 100 anos depois que ela foi destruída, né, ela foi reconstruída por Júlio César, que fez dela a capital da província da Acaia. Então, na época do Novo Testamento, quando esta carta foi escrita, ela era muito famosa por dois motivos. Primeiro, porque tinha uma localização estratégica, né? Então, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que ela fica bem entre a península da Peloponésia, onde ficava a Caia, e o continente europeu. Então, tinha uma localização bem interessante, né? Era uma cidade cosmopolita, um centro econômico bastante próspero, muitos edifícios belíssimos, teatro, anfiteatro e muitos templos oferecidos a diversos ídolos, né, a deuses pagãos. Então era uma cidade muito importante, com uma forte religiosidade pagã, bastante influenciada pela cultura, filosofia gregas, né? O segundo motivo que ela era uma cidade assim famosa é que é pelo qual Corinto bom, esse motivo não é um motivo muito nobre, né? Então, mas ela era muito conhecida por isso, muito famosa por isso. Ela era conhecida por suas imoralidades e práticas sexuais pervertidas, né? Era bastante conhecida. Então, e foi lá, no meio desta sociedade pagã sexualmente corrompida, que São Paulo passou 18 meses pregando e ensinando e promovendo a conversão de muitos. Então, a comunidade cristã de Corinto foi fundada por São Paulo, isso por volta do ano 51 depois de Cristo, né? Então era uma comunidade bastante diversa, tá? Ela era formada por ricos, pobres, escravos, judeus, gentios. Então era uma cidade grande, cosmopolita, uma população diversa. Então ela era a comunidade cristã refletia essa diversidade da sociedade, né? Então, só que todos eram cristãos convertidos, claro. Então, Paulo chegou lá em Corinto pela primeira vez na sua segunda viagem missionária. E lá ele conheceu Áquila e Priscila, né, que por sinal tinham a mesma profissão de Paulo, eles eram fazedores de tendas. E Paulo ficou morando com eles, até porque, talvez pela identificação, pela profissão, bom, enfim, ele ficou morando com eles, exercendo lá o seu ofício e ensinando na sinagoga. Então, e além da sinagoga, os cristãos também se reuniam na casa de Áquila e Priscila. E essa casa, então, funcionava como uma espécie de sede da comunidade cristã. Então, depois de um ano e meio morando em Corinto, Paulo foi processado por estar pregando um culto contrário à lei. Foi processado por judeus, né? Mas Gálio, que era o procônsul romano na época, ele não quis se meter em assuntos de religião dos judeus e se recusou a aceitar a acusação contra Paulo, né? Mas assim mesmo, pouco depois disso, Paulo ele foi, estava sendo perseguido e tudo, então ele acabou indo para Éfeso e Apolo ficou no seu lugar. Né? Então, São Paulo tinha uma grande estima por Apolo, reconhecia nele um grande colaborador na evangelização e confiou de deixar a comunidade aos cuidados de Apolo e foi para Éfeso. Né? Então, tudo indica que Paulo ficou
mais ou menos uns 2 anos, ou um pouco mais, aliás, um pouco mais de 2 anos, em Éfeso. E essa foi a sua terceira viagem missionária, né? E ele estava em Éfeso quando recebeu notícias enviadas por uma mulher da comunidade de Corinto, a mulher que se chamava Cloé, né? E essas notícias traziam uma série de questões, de problemas que estavam acontecendo em Corinto. Então, os problemas surgiram e foram se multiplicando e chegaram a um ponto em que Paulo precisava intervir. Daí tomou conhecimento, né? E quando ele tomou conhecimento desses problemas, ele escreveu cartas para a comunidade, na busca de resolver os problemas. Enquanto isso, ele se organizava a partir de Éfeso para ir lá pessoalmente, né? Então, tudo indica que houve uma carta anterior, mas essa carta se perdeu, a gente não tem acesso a ela. Ele menciona uma carta, mas ninguém, não, ela desapareceu. Então, ele escreveu, tudo indica, ele escreveu pelo menos 3 cartas. É essa primeira que ele menciona, que desapareceu. A segunda carta que ele escreveu, que é a que nós chamamos de primeira carta aos Coríntios, e teve uma outra, que é a segunda carta aos Coríntios, né? Então só ficaram duas para a gente, né? Então parece que os coríntios deram muito trabalho a Paulo, né? E ele precisava estar sempre cuidando dessa comunidade, né? Depois desta carta que nós vamos estudar hoje, né? Que nós vamos fazer alguns comentários hoje. Paulo fez uma visita breve a Corinto e depois, como novos problemas surgiram, ele escreveu uma segunda carta, que nós vamos ver no próximo vídeo, e depois ele fez mais uma visita, que foi a terceira visita a Corinto, e lá ele ficou 3 meses, né? Então havia uma conexão muito grande de Paulo com Corinto, cartas, 3 viagens pelo menos, então era uma conexão muito forte, né? Então as epístolas foram escritas a partir de Éfeso, e a primeira foi escrita, como eu já disse, mais ou menos pelo ano 56 depois de Cristo, que isso corresponde a 5 anos depois da fundação da comunidade. Então, havia passado já 5 anos desde a fundação, quando esses problemas chegaram nesse ponto que Paulo precisou interferir. Né? Então, muito bem, agora que nós já conhecemos um pouquinho do contexto da carta, vamos nos voltar para o conteúdo, né? Vamos lá. A carta tem 16 capítulos, é uma carta mais ou menos longa, talvez esse vídeo fique um pouco longo, peço já desculpas a vocês, né? E essa carta, ela é uma resposta de Paulo às questões que surgiram na comunidade, que chegaram até ele, até ao conhecimento dele, né? Então, Paulo escreve a carta respondendo uma a uma as questões que ele tomou conhecimento. Ele escreve na qualidade de pai espiritual. Então, ele vai dando direção espiritual sobre como se comportar, como ser cristão diante das crises, né? Então, é como um verdadeiro pai que ele vai orientando e fazendo as suas recomendações, né? Então, a carta, de uma maneira geral, é um chamado ao retorno da doutrina cristã básica. Né? Os problemas que a comunidade de Corinto estava atravessando são problemas que acompanham a igreja de todos os tempos. Então, elas são temas abordados, os temas abordados são bastante atuais para nós também, hoje, né? Então, Paulo esclarece uma série de questões, tais como divisões dentro da comunidade, imoralidade sexual, abuso litúrgico, ideias erradas sobre matrimônio e celibato, algumas questões sobre morte e ressurreição. Ele também orienta sobre processos legais entre irmãos dentro da comunidade, o uso incorreto dos dons carismáticos, e ele tira dúvidas em relação a um negócio, a uma questão bastante específica, que é a comida oferecida aos ídolos, né? Então, como vocês podem ver, os coríntios, eles tinham muitos problemas, muitas dúvidas. E quando nós lemos a carta, nós percebemos que enfrentamos hoje problemas semelhantes,
Não todos, não exatamente da mesma forma, mas semelhantes, e que as orientações de Paulo para aquelas questões, elas podem ser aplicadas para nós hoje, elas continuam válidas para nós hoje, né? Agora, olha, gente, como não é possível comentar tudo que tem na carta, até porque é uma carta longa de 16 capítulos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas dar algumas pinceladas, né? Mas eu gostaria de enfatizar bastante a importância de vocês lerem a epístola. Então, eu sugiro, vocês podem fazer como quiserem, mas como sugestão, eu sugiro vocês irem pausando o vídeo e lendo os capítulos à medida que eu vou fazendo comentários, porque eu vou fazer os comentários seguindo a sequência dos capítulos. Então vocês podem ir fazendo isso. Lê o capítulo, pausa, assiste o comentário, né? E vai seguindo assim. Essa é uma maneira. Quem quiser fazer diferente, faz diferente, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar. E aqui nós estamos no primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios, né? Paulo começa a carta com uma saudação, como é o costume dele, né? A gente já leu outras cartas, sabe que é assim que ele começa. Mas logo ele entra no primeiro problema, que é a questão das divisões dentro da comunidade. Então, esse tema vai do primeiro capítulo até o final do capítulo 4. São esses primeiros 4 capítulos que eu vou comentar agora, né? Então, a comunidade estava dividida entre seguidores de Paulo, de Apolo, que tinha ficado no lugar dele, né? E de Pedro. Então, é preciso entender que os coríntios eram gregos, amantes da filosofia e da sabedoria humana, para a gente entender um pouquinho isso aqui, né? Para eles, gente, o cristianismo era como mais uma escola filosófica, em que os discípulos escolhem este ou aquele mestre para seguir, né? Então, embora eles fossem cristãos, eles tinham aceitado a doutrina, mas assim, eles ainda estavam com esta mentalidade, né? Então, Paulo vai direto à raiz do problema, né? O cristianismo não é uma escola mais de filosofia. E ele vai direto ao problema, ele afirma que a sabedoria de Deus, em contraste à sabedoria humana, se fundamenta na cruz. Cruz que a sabedoria humana chama de loucura. Então ele denuncia ele coloca o cristianismo num outro patamar, é a cruz que a sabedoria humana chama de loucura. Então, aí, a partir daí, ele denuncia as divisões e afirma que a cruz de Cristo é o que nos une. Paulo enfatiza que todos são servos e que é Cristo que devemos buscar a unidade. A unidade está em Cristo. Todos são colaboradores. Ninguém é melhor do que ninguém. Somente Deus poderá julgar o valor das nossas obras. Até lá, somos todos servos de Cristo. Então ele explica, né? Paulo vai explicando que a sabedoria humana sem Cristo crucificado é simplesmente orgulho e vaidade. Cristo é a medida, o parâmetro. Fique claro que Paulo não condena a sabedoria humana, mas esta deve estar submissa a Cristo. Do contrário, uns se achando melhores do que os outros vão cair na arrogância e no egocentrismo. Então, Paulo faz uma comparação da construção da igreja como a construção do templo. Seja o tabernáculo de tendas lá no deserto, ou seja o templo de pedra erguido pelo rei Salomão, né? Ele faz essa comparação, que a igreja é o novo templo de Deus, erguido sobre a fundação que é Cristo crucificado. Então, Paulo faz essa comparação do templo, ele usa 3 dimensões. Então, vamos lá. 3 dimensões para comparar, para fazer esta comparação do templo, né? Primeiro, o meu corpo é templo de Deus.
Então, se o meu corpo é templo de Deus, devo viver a pureza e a humildade, permitir a condução do Espírito Santo em minha vida. Se é o templo de Deus, é aqui que Deus mora. Então, aqui deve ser um lugar, né, agradável, satisfatório para Deus. A segunda dimensão é que cada comunidade, cada igreja local, cada paróquia é templo de Deus. Então, por isso, não cabe haver divisões, intrigas, essas intrigas que estavam acontecendo, porque Cristo é um só e nós somos os membros do seu corpo místico, né? A questão da unidade, questão da unidade. E em terceiro lugar, completando essas três dimensões, toda a Igreja Universal, toda a Igreja Católica é templo de Deus, una e santa. Por quê? Porque Cristo é um só e ele é santo, né? Assim, Paulo trata dessa primeira questão, deixando claro que as divisões dentro da igreja não deveriam existir. Agora pensa aí se onde você atua, na sua paróquia, no seu grupo, na sua comunidade, se existem essas coisas, porque se existem, não deveria existir, deveriam ser tratadas sempre com caridade, tá certo? Aí nós chegamos no capítulo 5, terminamos o capítulo 4, entramos no capítulo 5, e o que é que nós vamos encontrar? Aqui Paulo vai abordar um caso de incesto dentro da comunidade. Trata-se de um membro da comunidade, um cristão, que estava vivendo um relacionamento incestuoso com sua madrasta. Não se sabe se ela era viúva, divorciada ou se era adúltera, mas isso não importa, né? Esse tipo de relacionamento era proibido, tanto pela lei romana como pela lei dos judeus, né? Mas além de ser proibido, além de ser uma questão legal, o mais importante é que a santidade dos coríntios estava ameaçada pelos pecados de imoralidade. Esse é só um exemplo, né? Mas nesse contexto todo, o que mais chama a atenção é a indignação de Paulo. Paulo ficou indignado, não só pelo comportamento pecaminoso desse homem, mas principalmente pela tolerância da comunidade, né? Então, Paulo se preocupa com a alma do pecador, mas também com a questão da tolerância ao pecado dentro da comunidade. Aparentemente, né, pela maneira como a gente vê que ele escreveu a carta, os demais membros da comunidade estavam aceitando esse tal comportamento, né? Então, o risco, né, é que, por conta da tolerância, outros poderiam ser influenciados a repetir o mesmo comportamento, né? Então, aí ele diz, ele compara com o fermento, é como o fermento que leveda toda a massa. Então, é preciso purificar a comunidade de todo o mau fermento. Assim, vocês lembram que os judeus, na preparação da Páscoa, para celebrar a festa dos pães ázimos, eles limpam a casa toda de todo o fermento velho, né, e passam a comer por aqueles dias apenas o pão sem fermento. O pão sem fermento simboliza o quê? A alma pura, né? Então, por isso que Paulo compara esses pecados, né, de imoralidade com o fermento, né? Então, esses pecados de imoralidade atingem o indivíduo, né, a alma dele que está correndo risco, e atingem a comunidade também. Então, a comunidade não pode ficar de braços cruzados. Ela tem a obrigação de admoestar para que o pecador abandone o comportamento de pecado. Então, Paulo diz que, como último recurso, é preciso entregar o pecador a Satanás. E aí, algumas pessoas não entendem o significado dessa passagem e acham muito forte, né? Então, eu vou tentar explicar, né? Então, entregar, aqui o que é que isso significa? Entregar o pecador a Satanás significa excluí-lo da comunidade, excomungar, né? Excluí-lo. Para quê? Com que objetivo? Para que a pessoa reflita na gravidade do seu comportamento, se arrependa e possa
reconciliar-se com Deus e com a igreja, né? Esse caso, gente, ele é bem interessante porque traz um tema bastante atual. Não especificamente com relação ao incesto, mas vários outros tipos de comportamentos imorais que nos levam a fazer essa reflexão. A reflexão é: o que é tolerância? E quais os limites da tolerância? A tolerância, há limites na tolerância? Quais são esses limites? Né? Então, é certo sacrificar valores fundamentais em nome da harmonia social? O que vale mais, a harmonia social ou a salvação de uma alma que está a caminho da perdição? Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, porque hoje em dia se fala muito de tolerância, mas ninguém fala dos limites da tolerância. Então, aqui fica essa reflexão: quais são, né? Os limites da tolerância, o que é mais importante? Almas que podem se perder, fermento que pode levedar toda a massa. O que é mais importante aqui? Os nossos valores, aquilo que é certo. Então, fica para vocês refletirem. Então, vamos lá. Chegamos ao capítulo 6. Olha só, capítulo 6. E aqui Paulo vai tratar de duas questões que foram levantadas. Esse capítulo é mais, ele trata de uma forma mais breve, então são dois assuntos que ele levanta, né? Ele trata de, até o versículo 11, ele trata, quer dizer, do início até o versículo 11, ele trata de situações em que irmãos entram em litígio contra irmãos da própria comunidade e leva o caso para ser julgado em tribunais pagãos. Não, Paulo condena totalmente esse tipo de coisa, né? Em primeiro lugar, ele condena, ele vai para o cerne da coisa. Então, ele condena o simples fato de irmãos terem litígios entre si. Ponto, né? Então, de começo, já é uma coisa triste que não deveria existir. Os cristãos não devem se comportar como pagãos, dando margem a conflitos entre si. Os cristãos são chamados a viver uma vida santa. Então, São Paulo não entende esses litígios, né? Ele cita, né, aqui no capítulo 6, uma série de comportamentos que não condizem com uma pessoa que se diz cristã. Então, vocês poderão ir lá no capítulo 6 e vocês vão ver ele falando dos impuros, dos idólatras, dos adúlteros, dos efeminados, dos devassos, ladrões, avarentos, bêbados, difamadores, assaltantes. Ele faz uma lista apenas exemplificando, não cobre todos os pecados que existem, mas uma lista mostrando que essas coisas não deveriam existir entre os cristãos. Então não faz nem sentido, né? Então, mas aí ele entende que alguns litígios podem existir, né? E que existindo deveriam ser tratados de forma cristã, na caridade, na abnegação, né? Agora, não sendo possível, então, buscar resolver com a ajuda da comunidade. Paulo condena levar esse tipo de disputa entre irmãos da mesma comunidade para os tribunais pagãos, porque, além de ser um contra-testemunho, é uma inversão, porque não é o mundo que deve julgar os cristãos, mas os cristãos que julgarão o mundo, né, quando chegar no fim dos tempos. Então, eu acho difícil aplicar estes conselhos específicos assim ao pé da letra para nós hoje em dia. Mas eu posso entender estes conselhos quando considero uma pequena comunidade, né? Um grupo cristão onde todo mundo se conhece, uma paróquia pequena, que as pessoas todas se conhecem. Então, em situações assim, se não, quando você considera um mundo hoje que existe um alto percentual de cristãos, fica realmente um pouco difícil para aplicar. Mas a ideia é a mesma, né? Os cristãos devem se tratar uns aos outros como cristãos, né? O cerne do conselho é válido. Então, buscar viver uma vida reta, na paz e caridade com todos, especialmente entre cristãos. Evitar
os comportamentos de pagãos, né, que São Paulo exemplifica nesses versículos que eu acabei de ler para vocês, que vai do 9 ao 10, tá certo? Agora, se irmãos vivem segundo Cristo, não deverá haver contendas entre eles. A confusão pode vir de fora, mas não de dentro entre irmãos, tá certo? Aí na segunda metade do capítulo 6 até o finalzinho desse mesmo capítulo, Paulo trata de casos de imoralidade sexual. Nós estamos em Corinto aqui, né? Então, como eu falei na introdução, a imoralidade sexual era muito presente nessa sociedade, né? Então, vamos recordar, né, que Corinto era uma cidade, assim, de muita devassidão sexual. Então, o processo de conversão não deveria ser fácil, né? Era difícil entender que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Era preciso explicar que a liberdade do cristão é Cristo, que fora dos limites de Cristo, aí é que está a escravidão, que a sexualidade é um dom de Deus, faz parte da pessoa completa, que o corpo e a alma pertencem a Deus. Então, não se trata de buscar ser espiritual, entre aspas, e fazer o que quiser com o corpo. Então, vamos ser bem espiritual e o corpo é matéria, não importa, né? Como se o corpo fosse apenas uma coisa material de menos valor, né? E, inclusive, com influência da filosofia grega, porque algumas escolas elas acreditavam nesta separação entre o corpo e a alma. E hoje em dia ainda tem gente que faz isso, né? Mas não é assim no plano de Deus. Quando o verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, quando ele se fez homem, ele criou uma união inseparável entre o corpo e a alma e revelou a dignidade do corpo quando ele ressuscitou no corpo e prometeu que nós também vamos ressuscitar na carne. Então, portanto, somos chamados a ser santos no corpo e na alma. E daí que ele já tinha dito, e a gente continua sendo relembrado: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso era uma novidade para os filósofos na Grécia, né? Mas para nós deve ser uma coisa que nós acreditamos com todas as nossas entranhas. O nosso corpo também é chamado a ser santo, né? Então, por isso que São Paulo começa esse trecho do capítulo 6, que está aqui no versículo 12. Ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, mais adiante ele vai dizer assim: fugir da fornicação. E o verbo usado é importante, fugir, como quem foge de um grande perigo, como quem foge de uma peste. No final ele diz: não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, devemos fugir de tudo que nos afasta de Deus, tanto no corpo como na alma. Então, a imoralidade sexual está, olha, presta atenção, a imoralidade sexual está para o corpo, assim como a idolatria está para a alma, né? Gravem bem esse conceito, tá certo? Porque, aliás, muitas religiões pagãs praticavam cultos de prostituição dentro de seus templos. Então, vemos aí como a idolatria é ligada à imoralidade sexual. Gente, longe de Cristo, as pessoas perdem totalmente os critérios da verdadeira liberdade e se entregam a práticas impensadas. É uma coisa puxa a outra, longe de Cristo. Nossa, quem somos nós, né? E isso sim, isso é muito atual. A cultura pagã do mundo moderno está descendo uma ladeira de devassidão sexual jamais vista, né? Escandalizaria até os coríntios pagãos. O que nós vivemos hoje é verdadeiramente muito mais escandaloso do que o que eles viviam, né? Então, a mensagem para nós hoje é essa mesma de São Paulo: fugir, né? Nosso corpo
Fugir da fornicação, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, destinado para a eternidade. O nosso corpo é destinado à eternidade, não é só a alma. Né? Os que pertencem a Deus ressuscitarão em corpo glorioso para participar da divindade da Trindade. Os que renegam a Deus ressuscitarão para tormentos eternos no corpo e na alma. Então, gente, isso é sério, tá bom? Então, reflitam sobre esse capítulo 6 e agora vamos para o capítulo 7. Vamos em frente. No capítulo 7, Paulo muda de assunto, né? E agora ele vai tratar de algumas questões ligadas ao estado de vida, questões sobre matrimônio e celibato. Então, neste capítulo, São Paulo deixa bem claro que, em sua opinião pessoal, e isso está aqui, está escrito assim, ele coloca dessa forma. Em sua opinião pessoal, o celibato é uma escolha melhor do que o matrimônio. Ele argumenta, né? Mas é apenas opinião pessoal, porque foi a escolha dele, para ele poder se dedicar mais ao trabalho missionário, né? Sem ter que se preocupar com família, com esposa, com filho, foi a escolha dele. Então, no próprio texto, ele deixa bem claro que se trata de uma opinião pessoal. No final, tanto o celibato como o matrimônio são abençoados por Deus. Né? Quando Deus criou Adão e Eva, abençoou, foi ali que nasceu o sacramento do matrimônio, né? Então, Deus criou o homem e a mulher para que eles se unissem. Então, o importante, seja qual for o seu chamado, matrimônio ou celibato, o importante é ser fiel a Deus no estado em que foi chamado. Então, aparentemente, Paulo havia enfatizado sua opinião pessoal sobre o celibato durante a viagem missionária, quando ele fundou a comunidade. E ele deve ter enfatizado de tal forma que acabou criando um mal-entendido. E algumas pessoas ficaram na dúvida se era pecado casar-se. Por isso ele esclarece e diz: eu, na minha opinião pessoal, prefiro o celibato, mas quem quiser se casar não peca, né? Então ele esclarece e fica para nós assim, bem esclarecido que os dois chamados de estado de vida são o matrimônio e o celibato, vividos na fidelidade. Não é escolha de Deus, algumas pessoas solteiras que vivem uma vida de devassidão, que vivem para cima e para baixo. Não, isso é bem claro, matrimônio ou celibato, né? Além disso, São Paulo aproveita esse capítulo para responder a algumas dúvidas relacionadas ao divórcio, tá certo? Vocês vão ver. Ele entende, aí ele diz: agora sim, não é minha opinião pessoal, é segundo Cristo. Então, segundo Cristo, não segundo a opinião pessoal, o matrimônio é para sempre, até a morte. Mas São Paulo libera os cristãos que eram casados com pagãos que queriam o divórcio, né? Agora, o casamento entre cristãos, aí ele não admite o divórcio, né? Quando cristãos que se casaram validamente querem se divorciar para ter um segundo casamento. No caso de não ser possível viver juntos, que se separem, ele diz, né? Que se separem, mas que permaneçam solteiros. Então, baseada nesta e em outras passagens, a Igreja Católica desenvolveu uma série de critérios para analisar a validade de um matrimônio. Então, o cristão que tem a infelicidade de viver uma situação de divórcio ou separação deve procurar a igreja para conversar sobre sua situação, né? Aqui não é lugar para entrar nos detalhes sobre nulidade de matrimônio, não é o propósito. Mas esta passagem nos ajuda a entender a complexidade do tema e recordar que a igreja é mãe, que cuida desses casos um a um. Assim como São Paulo se deu ao trabalho de orientar e responder às perguntas que chegaram até ele,
a igreja também se debruça sobre cada pedido de nulidade, né? Então, é, não quero entrar, né, em detalhes sobre essa questão que foge do tema, mas fica aqui o lembrete a confiar na igreja nessas horas, tá bom? E aí passamos para o capítulo 8. Vocês acham que tá indo rápido ou não? Né? Vamos lá, capítulo 8. Vão parando, gente, vão lendo os capítulos, né? Então, Paulo aqui muda de assunto, né? Ele muda totalmente de assunto e vai tratar. Aliás, ele vai mudando de assunto a cada questão. Então, quando você está lendo a carta, você vê ele está falando de uma coisa, de repente ele passa a falar de outro assunto, é porque ele terminou de responder uma questão e vai começar a responder outra. No capítulo 8 ele vai tratar da questão das carnes oferecidas aos ídolos. Então, para tentar esclarecer as dúvidas dos coríntios, São Paulo vai escrever um texto longo, e aqui nesse caso são os capítulos 8, 9 e 10. Três capítulos, tá? Então, os coríntios queriam saber se era permitido comer carnes sacrificadas aos ídolos. Esta era uma questão importante para os cristãos da época, porque parte das carnes oferecidas aos ídolos, como eu disse, tinham muitos templos pagãos, né? Então, essa parte dessas carnes era consumida nos templos pagãos. E a outra parte era vendida no mercado. E as pessoas podiam comprar e levar para casa, às vezes sem saber se a carne tinha sido sacrificada a ídolos ou não, né? Então eles ficavam com essa dúvida e Paulo vai tratar dessa questão abordando três aspectos. Vamos lá, um por um, mas eles fazem no final eles fazem um todo, né? Primeiro, ele deixa bem claro que os ídolos são falsos deuses. Só existe um Deus verdadeiro. Só Jesus Cristo é o Senhor. Os ídolos não são nada. Porém, o cristão não deve participar dos banquetes nos templos, principalmente para não escandalizar os irmãos mais fracos na fé e assim ser a ocasião de queda para eles, tá certo? Então ele enfatiza isso. Então no capítulo 9, Paulo reafirma sua autoridade de apóstolo e diz que por caridade sempre fez tudo para aproximar-se das pessoas, fazendo-se servo de todos, buscando adaptar-se à condição de cada um para ganhar mais almas para Cristo. Assim é que também com os fracos ele se faz fraco, né? Se fez fraco. Então ele convida os coríntios a serem seus imitadores e seguirem seu exemplo, ou seja, ele diz: sejam meus imitadores, né? É preciso pensar nos mais fracos na fé, né? Então, não devem comer carne oferecida aos ídolos para que os de fé pouco amadurecida não se escandalizem e, na sua ignorância, sejam levados a pensar que os ídolos são alguma coisa e que os cristãos devem participar nos cultos pagãos. Então, por caridade, em atenção aos mais fracos, não devem comer carne oferecidas aos ídolos. Este é o primeiro aspecto, mas tem outros dois, né? Em segundo lugar, não devem comer destas carnes pelo risco da idolatria. E aí, no capítulo 10, Paulo recorda a fraqueza do povo judeu. Então você pensa que você é muito forte, que sua fé é muito amadurecida, e aí ele vai recordar tantas vezes o povo judeu caiu na idolatria, né? Aí ele recorda várias passagens que estão no nosso curso da história da salvação. No deserto, quando os profetas vieram, quantas vezes? Quantas vezes o povo foi caindo na idolatria, né? Ele recorda essa fraqueza. Então, não é bom comer das carnes para evitar o risco de cair na tentação da idolatria, porque a idolatria é o verdadeiro perigo.
Não convém ao cristão, aí ele diz, ele coloca isso, não convém ao cristão que comunga o corpo e o sangue de Cristo, né? E Paulo diz isso com muita veemência. Fugir da idolatria, né? Fugir do risco da idolatria. Não convém ao cristão que comunga o corpo e o sangue de Cristo, tá certo? Então, nós que comemos o que tem de mais santo, que é o corpo de Cristo, não podemos nos colocar em posição de risco, né, para a idolatria. E em terceiro lugar, o terceiro aspecto é que, apesar de que os ídolos não são nada, as carnes podem contaminar o cristão, pois os demônios se aproveitam da ignorância dos pagãos. E aí São Paulo diz: as carnes oferecidas aos ídolos são, na verdade, oferecidas aos demônios. Então, resumindo, o cristão não deve participar dos banquetes nos templos pagãos. E as carnes vendidas no mercado? Como é que fica? Paulo então dá o seguinte conselho: não sabendo que a carne é oferecida aos ídolos, fique livre para comprar e levar para casa, né? E abençoar esses alimentos, né? Ou aceitar convite para ir comer na casa de alguém, de repente você recebe um convite, vai como convidado na casa e você não sabe se aquela carne foi ou não oferecida aos ídolos. Mas se tomar conhecimento que a carne foi sacrificada aos ídolos, abstenha-se para não escandalizar e dar mau exemplo. Esse é o conselho de São Paulo. E, em cima dessa passagem, é um excelente costume sempre dar graças pelo alimento. Todo alimento, tudo que você coloca na sua boca, dar graças a Deus, pedir que Deus abençoe aquilo que você está colocando na sua boca, porque nós não sabemos de onde vem, né? Devemos sempre pedir para Deus abençoar nossos alimentos antes de cada refeição. Mas esta questão dos coríntios em relação às carnes não é atual para nós exatamente dessa maneira. Então, como aplicar os conselhos de Paulo, considerando os costumes de nossa sociedade atual? Então, a pergunta é: em que situações atuais corremos o risco de escandalizar os mais fracos? Ou de cair na idolatria? Ou de se envolver com demônios? Por exemplo, certas músicas, certos filmes, teatros, vestimentas, certos divertimentos, certas festas. Então, deixo aqui uma reflexão para vocês. Em que situações, diante de determinadas situações, se questione essas três perguntinhas, esses três aspectos, né? Se eu participar disso, eu posso escandalizar uma pessoa achando que isso é normal e levá-la ao pecado também? Se eu participar disso, eu corro o risco de comprometer a minha fé cristã? Né? Se eu participar disso, eu corro o risco de me envolver com demônios? Então, são perguntas que nós devemos fazer para sempre manter o nosso corpo um templo puro para Deus, né? Então, gente, à medida que Paulo vai tratando das questões dos coríntios, ele vai também admoestando com passagens belíssimas. Então, por exemplo, quando forem ler o capítulo 9, observem o trechinho dos versículos 24, no 24 a 27, né? Ele compara a jornada do cristão com a corrida de um atleta no estádio, que era uma coisa também muito familiar para os gregos, né? As Olimpíadas. Então, o atleta, focando na vitória, ele abre mão, ele se priva de muita coisa, né? Para poder vencer, né? Uma competição. Quanto mais não deve agir assim o cristão que corre por uma coroa que não tem preço. Devemos manter os nossos olhos em Cristo, nas coisas que não passam.
que é a eternidade, e não nas coisas que passam. Então, a gente se abster de uma carne oferecida aos ídolos, representando tudo que hoje na nossa sociedade moderna nós poderíamos nos abster, não é nada comparado com a coroa eterna que nós vamos receber, nos mantendo fiéis a Deus, tá certo? Então, chegamos agora no capítulo 11. E aqui, Paulo vai tratar de alguns abusos litúrgicos que estavam acontecendo na comunidade de Corinto. Primeiro, ele trata do uso de vestuário inapropriado para a liturgia. Especificamente, né, ele a questão que vem para ele se trata-se de cobrir ou não cobrir a cabeça, né? A mulher deveria usar um véu na sua vestimenta. O homem deveria descobrir a cabeça, né? Então, a Igreja Católica entende que esta é uma questão de disciplina, não é uma questão de doutrina. Por isso, ela está sujeita a mudanças de acordo com os costumes da época. Então, hoje em dia, o costume das mulheres usarem véu caiu praticamente em desuso, né? Com algumas exceções, é uma coisa opcional, né? Só quem quer que usa. Para os homens, ainda é sinal de respeito tirar o chapéu, tanto socialmente como dentro da igreja, né? Mas aqui eu quero que a gente não perca de vista o ponto central, que é vestir-se apropriadamente para a liturgia, né? Esse é um ponto central. Ele toca no usar ou não usar véu, tirar ou não tirar o chapéu. O que é que isso significa? Significa vestir-se de maneira apropriada para a liturgia, né? Outra coisa que chama a atenção é essa diferença entre homens e mulheres na maneira de se vestir. Um cobre a cabeça, o outro descobre a cabeça, né? E também na maneira de desempenhar seus papéis, suas funções dentro da liturgia. Então, São Paulo usa a narrativa da criação para enfatizar as diferenças entre homem e mulher. Quando vocês estiverem lendo, observe, ele vai lá na criação, né? Então, como é que nós podemos aplicar estas orientações de São Paulo para os dias de hoje, considerando que temos costumes tão diferentes dos costumes da época de Corinto, né? Então, esta passagem nos leva a fazer pelo menos duas reflexões. Primeiro, podemos refletir sobre a falta de decoro na forma como as pessoas se vestem para ir à missa. Gente, todo ambiente pede um vestuário apropriado, né? Isso não adianta nem. Não vou perder tempo dizendo isso, que todo mundo sabe disso. Na missa, precisamos prestar atenção se estamos vestidos de maneira respeitosa e apropriada. Então, aqui, expandindo a questão do véu, para abranger toda a nossa forma de se vestir quando vamos para a missa. Eu não vou dizer isso ou aquilo, não vou ser específica como São Paulo para aqueles costumes daquela época, mas nós, hoje, se perguntar, você vai para a missa? Você se pergunta, estou usando uma roupa que reflete decoro, respeito, consideração a Jesus que vai estar lá presente, né? Então, essa é a pergunta. E aqui eu não me refiro só à questão de indecência, não. Respeito de uma maneira geral, né? Às vezes a pessoa pode estar vestida até de uma maneira decente, mas desrespeitosa de uma maneira geral, né? A segunda reflexão, eu disse que eram duas. A primeira é essa, a maneira de se vestir, né? E a segunda sobre as diferenças, né? Entre homem e mulher. Veja só, homem e mulher, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus com a mesma dignidade. Ambos criados para igualmente participar da glória de Deus. No entanto, distintos em muitos aspectos. Então, eu creio que esta é sim uma reflexão bem atual, hoje em dia que existe tanta confusão entre ser homem e ser mulher, né? Então, o critério está na criação, que São Paulo traz. Lá não há confusão. Homem é homem e mulher é mulher, né? Com chamados, obrigações, responsabilidades próprias.
né? E os tipos de obrigações e responsabilidades podem até estar abertos para alguma discussão, podem até mudar, né, com a sociedade, mas no final das contas, homem é homem e mulher é mulher dentro do plano de Deus. Qualquer confusão a esse respeito não vem de Deus, não estava no plano original de Deus, não foi para a confusão que fomos criados. Então, esse trecho de São Paulo nos leva a refletir isso, né, na maneira como ele tão claramente coloca a distinção, né, entre homem e mulher. Algumas pessoas têm problema com essa passagem, porque parece, tem um trechinho em que parece que Paulo está discriminando as mulheres. O que acontece é que ele usa argumentos que são relativos aos costumes da época. Então, é importante identificar o cerne da questão, ou seja, homem e mulher, embora criados por Deus com a mesma dignidade, são diferentes. E é preciso apreciar a beleza dessas diferenças. E aí, Paulo proíbe é, as mulheres de participar da liturgia exercendo o papel de pastora ou proferindo homilias. Mas ele não tem problemas com a participação das mulheres exercendo outras funções na liturgia. Esse é um tema bastante atual sobre a questão da ordenação de mulheres para o sacerdócio, coisa que tem se falado hoje em dia. Mas a Igreja Católica é clara. Tem algumas pessoas que se expressam de uma forma diferente, mas a doutrina católica é clara, proíbe a ordenação de mulheres, mas de forma alguma impede que as mulheres participem ativamente da liturgia, exercendo várias outras funções, né? Então, esse é um risco de abuso litúrgico, né? Agora vamos ver um outro abuso litúrgico que estava acontecendo ainda aqui nesse nessa nesse mesmo nesse mesmo capítulo, tá certo? Então vamos lá. Esse mesmo trecho. Em termos de abusos litúrgicos, a importância do véu é relativa, como nós já vimos, mas aponta para pontos mais fundamentais, ou seja, comportamentos que destroem a fraternidade cristã, né? Paulo, ele colocou esses dois temas juntos porque todos os dois são abuso litúrgico que vão destruindo a comunidade, e esse segundo que destrói principalmente a fraternidade, né? Então Paulo denuncia fortemente o comportamento dos ricos que traziam suas comidas refinadas para as reuniões, né, as reuniões dos cristãos. Eles banqueteavam-se, deixavam apenas as migalhas para os pobres. Então, o objetivo desses encontros que precediam a celebração eucarística era a confraternização, mas os pobres eram excluídos e a fraternidade cristã era colocada em risco. Então, como vimos neste capítulo, que é o capítulo 11, São Paulo toca em duas questões relacionadas a abusos na liturgia. Mas havia outras questões que Paulo diz que vai tratar pessoalmente quando chegar em Corinto. Então fica claro que os coríntios estavam perdendo o sentido da liturgia. Então, quando existe abusos litúrgicos, é porque o sentido da liturgia está se perdendo, né? Seja por se vestir de forma inapropriada, seja pela discriminação dos mais pobres, seja por outras questões que não foram trazidas na carta, mas o fato é que São Paulo, ele gosta de tocar na raiz do problema, né? O fato é que São Paulo exorta para que se recupere o verdadeiro sentido dos encontros litúrgicos. E qual é o verdadeiro sentido? Ele diz: é Cristo que se faz presente na Eucaristia. Paulo deixa claro que a Eucaristia é o centro da liturgia, né? Então é ali. E nesse capítulo, no capítulo 11, nos versículos de 23 a 29,
encontramos o relato da instituição da Eucaristia. Ele trouxe esse relato justamente aqui, porque ele quer enfatizar qual é o centro, qual é o sentido da liturgia, tá certo? Esse é o relato mais antigo que há, por escrito, porque o dos evangelhos vieram depois, né? E até então só existia como tradição oral, né? Mas Paulo colocou por escrito pela primeira vez. Então, neste trecho, Paulo enfatiza um aspecto muito negligenciado hoje em dia. É preciso examinar a própria consciência e estar em estado de graça, ou seja, livre de pecado mortal, antes de comungar. Do contrário, a pessoa corre o risco de estar recebendo sua própria condenação, né? Então, é uma coisa que se fala muito pouco hoje em dia. Mas, além disso, quando vai comungar, né, é preciso comungar com fé, na certeza que Cristo verdadeiramente se faz presente na Eucaristia. É isso. E se nós acreditamos nisso, os abusos litúrgicos vão caindo por terra. Cristo ali presente na Eucaristia, tá certo? Então, então nós entramos agora nos próximos capítulos de 12 a 14, 12, 13 e 14, né? Paulo vai tecer alguns esclarecimentos sobre o uso dos dons carismáticos. Então, a igreja, gente, ela distingue os dons entre graças para a própria santificação e dons carismáticos, né? Ou seja, dons de serviço, dons ministeriais, que são voltados para a edificação da igreja, tá certo? Então, aqui, São Paulo se refere aos dons carismáticos. Ele esclarece como usar os dons sem cometer enganos. Ele enfatiza, e aqui é a parte mais importante, que o maior dom de todos é o amor, que sem amor, os outros dons, nenhum tem sentido. Nada tem sentido se não for feito por amor, né? Se o amor não estiver presente. Né? Como são dons de serviço, que não são prioritariamente para a santificação da própria pessoa, mas para os outros, eles devem ser usados com humildade, reconhecendo que tudo é graça do Espírito Santo. Então ele esclarece que os dons fluem do Espírito Santo, que ninguém possui nenhum dom. Não faz sentido ninguém se vangloriar, porque é o Espírito Santo, nós somos instrumentos do Espírito Santo edificando a igreja. Né? Tudo é graça. E o mais importante é servir da forma como Deus chama, usando os dons que Deus dá, conduzidos pelo Espírito Santo. Ah, eu quero servir assim, assim, eu quero tal dom. Qual é o dom que Deus quer lhe dar? Essa é a pergunta, né? Como é que Deus quer que você sirva? Então, São Paulo lista alguns dons como exemplo. Nós podemos ler aqui uma lista de exemplos, sabendo que não são os únicos dons. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo é fértil. As graças do Espírito Santo são infinitas. Então, isso aqui é apenas um exemplo da diversidade dos dons, tá certo? Mas existem infinitos dons. Toda ação do Espírito Santo é dom, né? E São Paulo usa a metáfora do corpo. Ele diz que nós somos um corpo, um só corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E aí ele vai colocando que cada membro usa o seu talento a serviço da igreja, como no corpo humano, né? O olho, a mão, a perna, cada membro tem sua função. Então não adianta o olho querer ser perna, a perna querer ser braço. Então, cada qual exercendo a sua função, aquela função para a qual Deus lhe chama, né? E além disso, Paulo lembra as três virtudes teologais. Quais são? Vamos lá: fé, esperança e amor, caridade, né? Caridade quer dizer o amor de Deus, não esse amor mundano, não é o amor romântico, não é o amor é, fraterno. Existem vários tipos de amor. A caridade é esse amor que é o amor de Deus, né? Então, fé, esperança e amor são chamados de virtudes teologais porque vêm de Deus e vão para Deus.
tá certo? Por isso que tem esse nome. E são três, mas o amor é a maior de todas as virtudes. Por quê? Ele explica: a fé e a esperança vão passar. Quando nós nos encontrarmos com Deus face a face, não vamos mais precisar de fé. Para que fé? A gente está vendo Cristo ali. Não vamos mais precisar de esperança da vida eterna. A vida eterna já está sendo, nos está sendo dada. Então, a fé e a esperança, elas vão acabar um dia, mas o amor não passa jamais. Como disse São Paulo, São João que diz: Deus é amor e Deus não passa, Deus é eterno. Então, por isso, o amor é o maior de todos os dons e o maior das virtudes. Por isso, quando fazemos as coisas, né, até nas melhores das intenções, coisas boas, né, como São Paulo até disse: se eu estiver dando meu corpo para ser queimado e oferecido, se não for por amor, não vale nada, né? Não vale nada. Então, o capítulo 13 é um dos trechos mais lindos do Novo Testamento. É o Cântico do Amor. É praticamente uma descrição de Deus e do que somos chamados a viver. Quando vocês forem ler o Cântico do Amor, leiam duas vezes. A primeira vez pensando assim: isso aqui é uma descrição de Deus. É isso que Deus é, em última análise. E quando você lê a segunda vez, pense assim: é a isso que eu sou chamado a viver. Tá bom? Eu vou deixar vocês lerem e refletirem em casa. Os dons são presentes de Deus para serem usados, mas, como eu já digo mais uma vez, para serem usados no amor, né? Lembrando, mais uma vez, que amor não é um sentimento interior, né? Mas é uma ação de doação. Então, sem amor, nada tem sentido, nem mesmo os dons. Os dons só têm valor se forem exercidos com amor. Eu sei que eu repeti, mas é porque isso é tão importante que eu acabei repetindo. Espero não estar cansando vocês. Vamos ir lá. Vamos então passar para o capítulo 14. E aqui São Paulo continua fazendo esclarecimento sobre os dons. E tudo indica, né, pela leitura desse trecho, que havia uma certa desordem quanto ao uso do dom de línguas na comunidade. Então, aparentemente, estavam usando o dom de línguas nas reuniões para se dirigir à assembleia. Isso sem haver interpretação. Então, Paulo explica que o dom de línguas é bom. Ele mesmo disse que orava em línguas, mas precisa ser usado corretamente. Não pode ser o dom de línguas, olha só, ele pode ser usado como oração, sem problema, como uma oração que eu faço. Ele também pode ser usado como oração comunitariamente, né? E aí é bom quando comunitariamente ser tanto dito em línguas como também na língua que a comunidade fala, né? Mas quando é usado para se dirigir à Assembleia, é importante haver um entendimento, daí o dom de interpretação também deve vir, né? Então, aqui, de forma alguma, Paulo quer inibir o uso dos dons, pelo contrário, ele orienta para que sejam usados de maneira correta. Inclusive, Paulo revela que ele próprio orava em línguas, né? Então, o que Paulo faz é esclarecer os critérios para o bom uso dos dons. Em resumo, que tudo seja feito na paz, sem desordem, sem confusão, para a edificação da igreja e movido pelo amor, né? Esses são os critérios fundamentais. Aí nós chegamos no capítulo 15, estamos pertinho do final. São só 16, já estamos no 15. E o capítulo 15, São Paulo reafirma a doutrina da ressurreição. No começo dessa carta, vimos como Paulo havia enfatizado Cristo crucificado, né? Vocês lembram? Lá no começo eu falei como ele enfatizou bastante a questão do Cristo crucificado. Muito bem, mas a mensagem da cruz fica incompleta sem a verdade da ressurreição. Então, a verdade completa é que Cristo morreu na cruz, ressuscitou e conquistou a ressurreição dos mortos para nós também.
né? Então, São Paulo reafirma a doutrina da ressurreição contra ataques e mal entendidos que estavam acontecendo. Ele deixa claro que sem a ressurreição, nossa fé é vã, não faz sentido. O cristianismo não é escola filosófica, é algo muito, muito maior e a ressurreição de Cristo é o centro disso. Então, Cristo ressuscitou. E um dia nós iremos também ressuscitar. Esta, gente, é uma verdade da fé cristã. Negá-la é negar todo o evangelho, né? O credo cristão se fundamenta na fé dos apóstolos, transmitida oralmente e resumida aqui nesse trechinho do capítulo 15, né? Agora, em relação à ressurreição dos mortos, né, nossa ressurreição, os coríntios tinham dúvidas. Como é que seria isso? Como é que é isso? Como é que nós vamos ressuscitar após a morte? Então, Paulo usa a comparação. Paulo era muito inteligente, olha, ele usa a comparação da semente. Então, ele não vai usar a manga, mas eu vou usar a manga como exemplo. Então, imagine uma semente de manga. Se essa semente for enterrada, se ela morrer na terra, ela vai gerar uma árvore. E a semente de manga é transformada em mangueira. Olha que coisa fabulosa! De uma semente, nós agora temos uma mangueira. Mas olha, não é uma árvore qualquer, mas uma mangueira, segundo a semente. Então, cada semente produz aquela planta específica. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer várias coisas. Primeiro, o nosso corpo mortal é como uma semente. Semeado na morte, ressuscitaremos transformados em uma nova criação, mas não deixaremos de ser nós mesmos, não vamos ser outra coisa, vamos ser nós mesmos, assim como a semente de manga gera uma mangueira, nós transformados numa nova criação, ressuscitados na glória, vamos ser nós mesmos, só que transformados. É uma obra misteriosa, né? Hum, como explicar algo tão fantástico, né? Será o mesmo corpo, porém incorruptível, glorioso, vigoroso, espiritual. Então, uma nova criação, algo transformador. Nós herdamos de Adão um corpo físico, terreno e mortal, por conta do pecado, né? O pecado fez isso. Em Cristo, esperamos um corpo espiritual, celeste, imortal. Agora me diga, quem poderá imaginar as maravilhas que nos aguardam? Coisas maravilhosas tem aí pela frente. Bom, gente, chegamos ao final da carta, né? E o capítulo 16, ele contém avisos, contém notícias, recomendações, exortações finais, termina com saudações e tal. Paulo dizendo que foi ele mesmo que está assinando essa carta e tal, né? Então, eu acho interessante que São Paulo ensinava, ele que ensinava tantas coisas espirituais profundas, elevadas, mas interessante como ele também se preocupava com os mais pobres, com as necessidades materiais, como ele valorizava a fraternidade, o saber acolher o irmão, cuidar das necessidades dos outros. Então, aqui no final dessa carta, ele instrui sobre a coleta durante a celebração eucarística, que deveria ser enviada para Jerusalém, onde havia muitos pobres, né? Então, daí a tradição de fazer coleta na missa, né? Mas então, São Paulo aproveita esse trechinho para comunicar seus planos de viagem. Ele faz algumas recomendações bem interessantes que nos ajudam a ver a comunidade como uma família. Ele, o pai espiritual, né, e todas aquelas pessoas como uma grande família. E eu vou terminar a aula de hoje com a exortação que ele faz no versículo 13 desse capítulo 16. E o versículo 13 diz o seguinte: Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Tudo, e o versículo 14 também.
tudo o que fazeis, fazei-o na caridade, né? E aqui eu me despeço de vocês, espero que esta aula tenha sido proveitosa para vocês. Mais uma vez, não deixem de ler a epístola e observar os comentários que nós fizemos. E hoje ficamos por aqui. O próximo vídeo será sobre a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né? Até a próxima vez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.